E falando de altar, a gente deu uma pincelada ali na primeira parte, né, da montagem de altar. Falamos um pouco sobre os incensos. É importante vocês saberem que dentro da tradição, né, dos ciganos do Oriente, e da espiritualidade como um todo, em quase todas as linhas, a gente vai ter algo chamado de defumação. O que que é a defumação? A defumação, ela é uma queima de ervas, cascas ou raízes, que tem como função a purificação, a proteção e a atração de boas energias, tá? Essas defumações, elas devem ser feitas de acordo, né, com cada tipo de erva. Cada tipo de erva vai ser considerada ervas frias, mornas ou quentes. Cada tipo de erva vai ter uma função bem específica, porque dentro da essência da planta, o que a gente chama de óleo essencial, né? O que seria a alminha da planta, ela tem substâncias químicas. Essas substâncias químicas, quando elas são liberadas no ambiente, elas causam automaticamente, quase como fossem frequências de rádio, tá? Por quê? Porque quando existe a queima da planta ou da substância, da casca, da raiz, ela libera aquela substância no ambiente e esse ambiente vai ser impregnado, né, com essa energia dessa planta. É por isso que é importante vocês assistirem a aula que fala sobre vibração energética e onda vibracional. Essa aula, eu acho que ela serve para tantas coisas diferentes, né? Para tantas práticas diferentes, e seja lá o que você acredita, energia é composta de átomos, átomos são compostos por quarks ups e downs, que são compostos por pequenas partículas que vão formar, que são formadas de pura energia, tá? A essência, né, celular de cada um desses átomos que tem tudo matéria é composta por átomos, ponto, entende? E todos os átomos são formados por pura energia. Se eu queimo, né, esse átomo para ele se desfazer no ar, essa fumaça ela vai fazer essa liberação energética, entende? Então, existem coisas que talvez vocês não entendam ou não saibam, né, de forma prática, aqui no nosso campo, mas espiritualmente, os espíritos, eles já sabem que essa liberação acontece através da queima. E é por isso, né, que a purificação, a proteção e as defumações independente da sua vertente, do que você acredita, elas são eficazes por conta desse fortalecimento, dessa liberação energética que acontece das substâncias químicas que vão trabalhar especificidades muito ímpares, como, por exemplo, a lavanda tem dentro de si uma substância chamada lilalol. O lilalol ele vai funcionar como um sedativo no nosso sistema límbico. Isso significa que eu vou ficar muito mais relaxada, o ambiente vai estar muito mais em harmonia por conta da substância do lilalol, tá? Isso tanto espiritualmente quanto energeticamente e fisicamente no nosso corpo, tá bom? Então, eu estou dando uma explicação assim um pouco mais rápida para vocês entenderem que a parte da defumação, ela não é somente espiritual, ela tem também a parte física, tá? Sendo assim, a gente vai entender as finalidades de cada uma das defumações que são mais orientadas, são mais indicadas. No caso de você ter um altar e você querer fazer uma defumação, por exemplo, como uma entrega para o povo cigano, porque se eu estou fazendo uma entrega espiritual, faz sentido espiritualmente que eu faça, né, a queima daquela substância para que a energia do meu ancestral, energeticamente, como ele é, né, um espírito, ele está menos densificado do que essa partícula consiga chegar até ele e ele consiga trabalhar através daquelas partículas subatômicas aquela energia em específico que eu quero. Entendeu? O pulo do gato? Então, para purificação,
A gente tem que entender primeiro qual é o conceito de cada uma dessas finalidades, tá? Primeiro, purificação é sobre remover energias negativas e densas, como inveja, mal-olhado, demandas e outros tipos de energia que são mais densificadas, tá bom? Quando a gente fala, né, de atração de prosperidade, por exemplo, a gente está falando sobre abertura de caminhos financeiros, atração de fartura e também a sorte, tá? É interessante que vocês saibam que os ciganos, eles também podem trabalhar aí muitos aspectos que falem sobre sorte rápida, tá? A defumação de fortalecimento de intuição, ela auxilia o nosso caminho, né, de conexão com os nossos ancestrais e vai especialmente trabalhar aspectos de visão e intuição quando a pessoa trabalha, por exemplo, com leituras de baralho, de tarô. Então, é legal, né, que esse fortalecimento de intuições seja feito, essa defumação nos seus baralhos, por exemplo, tá? Depois disso, a gente tem a defumação que se faz quando a gente vai fazer uma firmeza ou um trabalho ali amoroso, que vai trabalhar aspectos de relacionamentos, a autoestima, a energia afetiva como um todo, tá? E por fim, a gente tem a defumação de proteção espiritual, que ela serve para criar um escudo contra essas energias densificadas e também contra obsessores espirituais, tá? Dito isso, eu vou falar aqui para vocês algumas ervas e os ingredientes que são mais utilizados para cada propósito específico e como é que vocês podem misturar essas ervas para fazer a queimação. Uma coisa que eu acho importante de vocês saberem é que a erva, ela tem vida e quando a gente pega essa erva, né, a erva, quando ela está in natura, não é possível que seja feita uma queimação. Eu preciso que ela esteja seca para poder queimar essa erva. Mas mesmo a erva seca, ela precisa receber um comando para ela entender qual é a minha intenção e para ela entender que quando ela, mesmo seca, só para vocês entenderem uma coisa sobre substância. Quando a erva ela seca, toda a substância que ela tem, né, que ela fica espalhada durante a folhinha, aqui assim, ó, digamos que eu tenho uma folha de boldo, tá? Que é assim na minha mão. A folha de boldo, ela vai ter a substância, né, de boldo, ali do boldo, toda aquela substância química do boldo, ela vai ficar toda espalhada aqui assim na folha, ok? Quando eu seco essa erva, ela vai diminuir de tamanho, mas toda a substância que estava espalhada vai ficar concentrada, entenderam? E quando a substância está concentrada, ainda existe substância nessa erva concentrada. E essa substância precisa receber um comando. E é através da reza que eu vou colocar a minha intenção dentro dessa substância. É por isso que, independente de qual tipo de defumação vocês façam e independente de qual tipo de banho que vocês façam, é necessário se rezar a erva, tá? Isso aí é passo a passo básico, tá? Purificação, o que que eu posso utilizar? Alecrim, arruda, sálvia e o louro, tá? Isso daqui é uma ótima combinação básica para vocês fazerem uma defumação de purificação na casa de vocês, tá bom? Prosperidade, canela, cravo da Índia, noz moscada e a camomila. Só vai com calma na noz moscada, porque ela pode ser tóxica. Em alguns casos, eu até prefiro que vocês substituam a noz moscada como para algo, por exemplo, como a calêndula, tá? Harmonia e amor, rosas secas, tanto a rosa cor-de-rosa quanto a rosa rubra, que é a rosa vermelha. Jasmim, lavanda e a hortelã. Em alguns casos, também o cardamomo. O cardamomo é maravilhoso para aspectos de amor, principalmente amor romântico, amor ardente. Conexão espiritual, a mirra, o olíbano, sândalo e a verbena. A mirra e o olíbano é bem comum que vocês encontrem eles
Você pode comprar ela em folha, mas é mais legal se você encontrar resina, tá bom? E para proteção, Isa? Proteção, casca de alho, casca de cebola, guiné, espada de São Jorge e eucalipto. Eu gosto muito da defumação de eucalipto, tá, gente? Assim, sendo bem sincera, eu prefiro aqui em casa, eu tenho costume de fazer defumação com casca de cebola, eucalipto e arruda, tá? Eu gosto bastante. E como fazer então essa defumação cigana? Primeiro passo, então, como eu falei para vocês, vocês vão escolher as ervas definindo suas intenções correspondentes, né, com as propriedades de cada uma dessas ervas. Podem ser usadas ervas secas, resinas ou especiarias como cravo, canela, como anis estrelado, pimentas que são em grãos também vocês podem utilizar, tá? A preparação do ambiente. Não adianta eu querer fazer uma defumação espiritual se o meu ambiente está sujo. Então, a limpeza física antes da defumação, ela é um passo essencial que não pode ser pulado, tá bom? Outra coisa também, a abertura de portas e janelas. Todas as portas e todas as janelas da casa precisam estar abertas na realização da defumação, seja ela para prosperidade ou seja ela para proteção, tá bom? Montagem do defumador. Hoje em dia nós temos o carvão vegetal, que é mais seguro, e a gente tem também panelas, né, de barro que fazem, né, com que a defumação ela fique muito mais segura, não só para você segurar, também, mas também para você esquentar e realizá-la, tá? Tem gente que gosta de utilizar o tribulo, né, que é tipo uma panelinha que você coloca e fica assim balançando. Eu não gosto, eu tenho um caldeirãozinho que eu acendo não também com carvão vegetal, eu uso rodelas de cera de vela, tá? Eu pico a vela, coloco em rodelinhas no fundo, eu acendo aquela a parafina e aí eu jogo as ervas em cima porque aí elas ficam queimando, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, mas se você quiser usar carvão vegetal, não tem problema, tá? Tem carvão de coco também, que é muito mais natural e faz bem menos, né, mal ao nosso sistema respiratório, tá? E aí vocês vão adicionando as ervas por cima desse carvão ou dessa substância, né, de parafina para ela ir queimando, tá? A realização da defumação. Você sempre vai começar do último cômodo da sua casa até a porta da frente, tá? Nisso, você pode colocar mantras, você pode colocar música cigana, você pode colocar orações, se você quiser, eu não vejo problema nenhum, tá? Desde que isso faça sentido para você, eu não utilizo orações. Em alguns casos, eu utilizo salmos, porque dentro do voodoo a gente utiliza salmos, tá? Mas vai daquilo que o seu coração e o fizer sentido espiritualmente para você, tá bom? Se você for defumar pessoas, é interessante que você passe a fumaça em volta da pessoa, tá? E se você for limpar a sua casa, é interessante que você passe em cada um dos cantos da sua casa. Então, em cada cômodo, você vai limpar cada um dos cantos da sua casa, porque geralmente energia de forma pensamento, o próprio, né, obsessor, energia desencarnado, eles ficam nos cantos. Então, você vai sempre limpar todos os cantos, as paredes, joga bastante assim nos cantos dos tetos também, tá bom? E limpa todos os cantos até a porta de entrada da sua casa. A finalização, após completar essa defumação, você vai apagar o carvão, vai agradecer o espírito do povo cigano e continua a sua vida normal, tá? Algumas dicas e considerações que eu acho válidas. É interessante, durante a defumação, você utilizar um lencinho colorido, de acordo com a sua intenção, para ir espalhando aquela fumaça, ou então um leque, tá? Para ir
espalhando aquela fumaça. A música, hoje em dia, existem estudos, né, que trabalham até dentro da musicoterapia a utilização da frequência vibracional e das ondas vibracionais para fazer limpeza também de ambiente. Então, vocês podem colocar hertz, solfejos, que também vão ajudar nessa elevação energética do seu ambiente, tá? Ter uma intenção muito clara também daquilo que você quer é importante para você não só fazer a reza das ervas, mas também para você manipular essa fumaça, tá bom? E a frequência, né? Com de quanto em quanto tempo você vai realizar essa defumação. Digo e repito, para quem trabalha com questões espirituais, para quem trabalha com leitura de oráculo, para quem trabalha, né, com a espiritualidade de alguma forma, eu diria que no mínimo uma vez por semana é o ideal. Para quem não trabalha, mas quer ter um cuidado, eu diria que de 15 em 15 dias, de 20 em 20, dependendo aí do que você sentir, da energia da sua própria casa, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, saibam que estou sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês através do nosso WhatsApp. Vejo vocês na próxima aula.